Fala pessoal, estamos aqui, você já tá ligado, né? A gente vai comentar possíveis anulações, dessa vez também para infelicidade de alguns e para a felicidade de outros. Possíveis retificações que são mudanças de gabarito. Alan, por que infelicidade de alguns? Porque na retificação, quem tinha acertado passa a perder o ponto. Então, nós temos que ter muito cuidado com as retificações. Hoje, nós vamos comentar várias questões que recebemos de vocês. Separei 7 questões. Eita, Alan está dizendo que vai ser 7 anulações, que vai ter... Não. Eu acredito, e deixo logo adiantado aqui. Deixa eu mexer aqui no microfone. Eu acredito que nós teremos 2, talvez 3 anulações. Por exemplo, 2 anulações e uma retificação de gabarito. Vou explicar por quê. O resto eu vou analisar e vou mostrar muitas questões que a gente entendeu que não vai ser fácil ou que não vai ter modificação, certo? Então, se você é novo aqui no canal, já deixa o seu gostei, vai se inscrevendo e vamos agora começar pela questão que para mim é uma questão muito polêmica. É a questão 38 da prova branca, questão 38, direito civil, que começa com João dirigia. Nós temos no 33º exame a questão de Daniel, que dirigia regularmente pela BR-101, e aí passou uma criança, e aí ele atravessou a criança e ele teve que desviar, e aí ele bateu no táxi, não sei se de Márcio ou se de Mário, e aí a questão dizia lá, questão igualzinha a essa, dizia, não cometeu o ato ilícito, mas tem que indenizar o taxista, certo? A questão dizia isso. É a mesma coisa aqui, porém, pessoal, aqui nós temos uma diferença que eu não sei se é proposital ou não. Olha só, no caso, João desvia da criança e colide no carro. Ele vai ter que indenizar o proprietário do carro e ele pode, ao indenizar o proprietário do carro, entrar com ação regressiva contra a criança, que aí vão ser quem? Em tese, os pais da criança ou seus representantes legais, que a gente não sabe quem são. Alan, a questão fala, mas a gente não sabe se os representantes legais são os pais da criança. A questão não fala isso. Então, olha só o problema. À medida que João bate no carro e o carro é do pai da criança, a questão traz como gabarito letra B. A ação de João é lícita, pois agiu em estado de necessidade. Ok, evitando mal maior, ok. E sendo assim, não deverá indenizar os pais da criança. Parece que está errado, e por isso que muita gente está falando de retificação para C, que seguiria o que já foi tratado em outras questões da prova, como a de Daniel, como outras anteriores. Tá certo? Os pais vão responder pela criança, se não tiver tutor, se não tiver curador, seja o que for. Qual é o problema? No caso de João, se ele é cobrado pelos pais, ele pode mover uma ação regressiva em face da criança que vai sobrar para os pais. E aí, talvez por isso, a OAB disse que não deverá indenizar. Porque no final das contas, é como se os pais fossem igualmente responsáveis pelo acidente, porque eles respondem objetivamente pelo dano causado pelo incapaz, que é o filho deles. Porém, a questão não traz todos esses elementos. Então, não tem como, ao meu ver, o aluno conseguir, do enunciado, depreender o que é que a questão de fato está mostrando. Em regra geral, João vai ter que indenizar. Alan, mas se ele entrar com uma ação regressiva, os pais vão ter que devolver e aí, no final das contas, não vai ter que indenizar. Mas veja, ele pode não entrar com ação regressiva. A ação regressiva é um direito, não é um dever. Então perceba que a gente começa a aprofundar na questão e vai ficando sempre numa eterna dúvida se B ou C, se B ou C. Por isso que, ao meu ver, o mais prudente não seria uma retificação. Apesar de entender que, nesse caso, a gente já teve várias questões trabalhando isso, artigo 188, artigo 930 do Código Civil, em que João vai ter que indenizar o autor do veículo
por culpa de terceiro e depois ele vai ter a regressiva. Nesse caso, nós temos essa peculiaridade e não sabemos ainda a intenção do examinador. Se foi trabalhar essa peculiaridade e por isso marcar a letra B ou não. Porém, ao meu ver, B ou C, a questão não traz elementos suficientes para que você tenha uma segurança na resposta. Então, a questão não tem que ser pensada como se fosse eu, professor, aqui sentado, procurando entender a resposta, analisando com calma. Não, tem que ser pensado no seu contexto, que está fazendo a prova, que tem 3 minutos para terminar uma questão, e nessa pressão, a questão vai te induzir a erro. Então, ao meu ver, é uma questão que é mal elaborada, que falta elementos, por isso, apesar de entender quem defende a retificação, apesar de entender quem defende que a letra B está correta e não deve ter mudança, eu acredito que, se a gente analisa o contexto de prova, essa questão ela está passível de anulação. Alan, vai ser anulada? Eu acho pouquíssima chance. Por quê? A gente vai ver, ainda nesse vídeo, que a FGV ela se segura onde pode. Então, quando ela tem uma autorização para manter a questão do jeito que ela colocou, ela segura. Em qualquer artigo de lei, resolução do CNJ, ela vai lá, se segura e mantém e diz, e não manda nenhuma justificativa, né? Diz, a questão está certa, se virem aí. Basicamente isso. Então, por isso que a questão, ela tem a possibilidade de ser B, mas também tem a possibilidade de ser C. Então, não sei se vocês vão concordar comigo, mas, ao meu ver, fica uma questão difícil, porque a gente não consegue imaginar quando o examinador coloca não deverá indenizar, se não deverá indenizar porque ele pode pedir a regressiva das mesmas pessoas, ou se ele está dizendo que não deverá indenizar porque, em hipótese alguma, ele não deve indenizar. Não fica claro. Esse é o problema que eu quero mostrar para vocês. Não deverá indenizar os pais da criança, não fica claro o porquê de não deverá indenizar. Então, ao meu ver, deveria pelo menos ter estendido um pouco mais. Não deverá indenizar por causa disso, disso, disso. E essa fundamentação servir para você como a forma de eliminar a alternativa ou de conseguir marcar a correta. Então, essa questão, pessoal, para mim, vai dar pano para manga, vai ser uma questão que, com certeza, vai ter diversas teorias e a gente ainda não sabe qual teoria vai ser aplicada para a FGV. Não vai assim me chocar se ela chegar do dia para a noite, inclusive enquanto eu estou gravando esse vídeo, ela publicar dizendo que anulou ou que mudou o gabarito. E também não vai me chocar se no dia 7 chegar lá a questão 38 não tiver mudança nenhuma e ficarem fazendo a egípcia como se nada tivesse acontecido. Beleza? Agora vamos para a segunda questão, questão 50, a prova de empresarial, prova branca, certo? Que começa com Aspásia e Parise. Nomes, né, que já chamam a atenção. Aspásia e Parise. Alan, essa questão para mim é um caso claro de retificação. O gabarito está C, mas possivelmente vai ser mudado para A. O gabarito C, de fato, ele está errado porque houve uma troca nos nomes. Vocês pegaram o gabarito C aí, tem proibição de arrendatário do estabelecimento fazer concorrência ao arrendador. Mas o mais correto que está previsto na lei, artigo 1147 do Código Civil, seria a proibição do arrendador, quem está arrendando, quem está cedendo, né, mediante remuneração, fazer concorrência ao arrendatário. E a questão alternativa A, ela segue basicamente o dispositivo legal do artigo 1148, certo? Então, por isso que está se defendendo a mudança de gabarito. Por quê? Porque a alternativa A aparente está correta também, certo? E aí a C estaria errada por causa dessa troca. Se não tivesse essa troca, possivelmente teríamos A e C correta, questão anulada. Porém, eu acredito que se for ter mudança aqui, seria uma mudança de gabarito. E aí, quando nós temos mudança de gabarito, quem estava contando com os pontos de ter marcado a C na questão 50, vai ter uma perda de ponto. Obviamente que sua pontuação oficial não saiu. Você vai saber sua pontuação no dia 7, que é quando sai o resultado dos recursos. Mas se você está contando com essa questão 50, pode ser que você perca. Se você marcou letra A,
pode ser que você ganhe. Lembrando que na anulação ninguém perde ponto. Se você acertou e a questão é anulada, você continua com essa questão. Se você errou, aí você ganha o ponto. Por isso que sempre é melhor a anulação. E aí a gente segue para a questão que eu acho mais relevante da prova até o momento, para fim de anulação. Vocês vão lembrar que no exame passado nós tivemos uma questão de direito internacional, que sobre o divórcio, né, divórcio no internacional, como ele vai ser homologado no Brasil, algo assim a questão. E aí, a questão seguia o que estava na lei, porém, tinha uma resolução que dizia o contrário. E aí todo mundo dizia, os cartórios podem fazer tal, de acordo com a resolução do CNJ. E a OAB não anulou porque é o que estava na lei. Quando você vai para a questão 51, processo civil prova branca, questão de Olívia e José, você vê que a alternativa correta só pode ter uma, que seria a letra A. Porém fala, os mediadores que atuarão no caso deverão estar inscritos em cadastro do Tribunal de Justiça ou TRF. Se tu pega aí o artigo 168, parágrafo 1º do CPC, ele fala, o conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal, certo? Então, as partes podem escolher de comum acordo o conciliador ou mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e Mediação. Então, veja, vocês podem escolher e pode ou não estar inscrito. Porém, existe a resolução do CNJ mais recente que obriga que todo mundo esteja inscrito. Então, perceba, a letra A não está errada porque a resolução do CNJ obriga que todos estejam inscritos e aí, por isso, ela segue a resolução do CNJ. Porém, em questões anteriores, como eu falei, a OAB seguiu a lei ao arrepio, como fala o advogado, né? Ao arrepio da resolução do CNJ. E a lei aqui, o Código de Processo Civil, fala claramente que conciliador, mediador, escolhido pelas partes, poderá ou não estar cadastrado. E aí, FGV vai seguir o CPC ou a resolução? E ficamos nesse clima, né? Nessa torta de climão, porque na prova passada seguiu o código, não seguiu a resolução. Se nessa prova decidirem seguir a resolução, e aí como é que vai ser? Por isso que eu acredito que nós estamos diante de uma questão de probabilidade maior de anulação, certo? E aí seguimos para duas questões de processo civil que, adianto, não vejo possibilidade, claro, de anulação nelas. A questão 56 e 57 da prova branca, a questão de Valdemar Move e a questão 57 é a Livraria Sabedoria. A questão 56 traz aqui a possibilidade da ação de despejo, e aí quando a gente pega a letra A, o requerimento de expedição do correspondente mandado de despejo pode ser dirigido ao juiz da coor, pois o recurso cabível contra a sentença tem efeito meramente devolutivo. Isso não está errado. O artigo 9º da ação de despejo, lá no final, fala que o recurso tem efeito meramente devolutivo. E aí, como é devolutivo, você pode pedir a expedição, certo? Pedir a expedição do mandado. Algumas pessoas falaram que a D também estava certa e por isso deveria ser anulada. A D, ao meu ver, não está certa por esse trecho entre vírgulas. Você não precisa antecipar os efeitos da tutela. Por quê? Porque a decisão o recurso da sentença tem efeito devolutivo. Então você só precisa pedir a expedição do mandado, iniciar a execução provisória da decisão, certo? Não precisa antecipar os efeitos da tutela, por isso que a D também estaria errada e o resto está errado. Então, veja, pode estar incompleta a letra A? Pode, mas eu não acredito em anulação da 56. Na 57, a mesma coisa. A 57 é a mesma coisa. A questão da letra C é porque o pessoal está dizendo o seguinte, no enunciado ele não fala nos 30%, mas a letra C está correta em trazer os 30%. O enunciado fala o quê? Que ele quer substituir a penhora por fiança bancária ou percentual de faturamento.
Mas ele não especifica o valor da fiança bancária no enunciado. Porém, a questão correta trouxe a forma correta, que é o valor mais 30%. E aí, também não acredito em anulação nessa. Nós vamos agora para as duas últimas. Nessas questões, presta atenção aqui, eu acho que a gente pode ter uma anulação nas duas. As duas estão confusas, as duas estão mal elaboradas. Porém, uma pode estar mais. Esse é o ramo que eu não gosto. Por isso, sabe por quê? Porque tem essas patifariazinhas. Quem aqui no Nordeste sabe que é patifaria. Essas bagunças. Esse negócio de, vontade do agente, o dolo. Aí começa a imaginar qual era a vontade do agente no direito penal. O direito penal é uma bagunça. Né? Por isso que o direito civil, o processo civil, a gente ama. Porque é claro, até a lei é claro. O problema é que a FGV faz questão sem seguir a lei. Tô brincando, pessoal. Vamos lá. Questão 60, a questão de Tainá. Tainá estava pilotando um barco. E aí o que aconteceu? Tainá e Raquel, o barco virou por algum motivo, né? E aí começou a afundar. A questão fala que Raquel sobe no tronco, porém o tronco não cabia as duas e Raquel deixou Tainá afundar. E aí a letra D diz, Raquel agiu em estado de necessidade, causa excludente de ilicitude. Qual é o questionamento? É que ela não cometeu crime, ela não agiu com ato típico. Não houve tipicidade, não houve conduta nem omissão. Veja, para ser crime omissivo, lá do artigo 13 do Código Penal, ela deveria ser obrigada por lei a proteger, que não era. Ela devia ter provocado o acidente. Você tem 3 alíneas ali, A, B, C, que não se encaixam na questão. Então, não tem como dizer que ela seria responsável pelo homicídio omissivo, omissão de socorro. Não tem. Então, a justificativa para a anulação dessa questão é que não existe crime para você agir em estado de necessidade. É como se fosse o seguinte, você está andando na rua e aí uma pessoa corre, atravessa a BR e é atropelada. Aí vão processar você por omissão de socorro porque você porque você deveria ter evitado. Mas como você evitaria? Então, como é que Raquel iria evitar que Tainá afundasse se no tronco só cabia uma? Então, imaginem que a questão trouxesse outro elemento. No tronco cabia 2. Raquel chega no tronco e vendo Tainá se aproximar, ela se afasta de Tainá, porque ela ficou com medo de Tainá ir subir e derrubar ela. Mas veja, se no tronco cabia 2, ela começou a se afastar, e aí você pode começar a perceber uma conduta típica. Na questão não tem. Então, aparentemente, a questão não tem nenhuma alternativa errada. Por isso que pode vir uma anulação. Porém, essa questão ainda... eu não vejo com tantos bons olhos a anulação. Se vier, maravilha. Se vier, maravilha. Mas eu não acho que a FGV anule essa questão. Por quê? Porque daria para você responder. Na cabeça deles, vão pensar, dá para responder. É a única alternativa aqui que seria menos errada. Né? Agora, a 63 é complicada. Por quê? Américo é torcedor fanático. E aí, eu quero que vocês peguem um segundo parágrafo da questão. André, seu vizinho, torcedor do time rival, sempre incomodado com os gritos de comemoração que Américo soltava em dias de jogo, resolveu se vingar oferecendo ingressos falsos. E aí, qual é o dilema da questão? A questão traz como alternativa correta o estelionato. Porém, o estelionato exige a intenção do agente em ter vantagem patrimonial. É como se André quisesse, vou me aproveitar do fanatismo dele para vender o ingresso falso com o intuito de enriquecer, de ganhar esse dinheiro. A questão fala aqui, resolveu se vingar. Ele pode ter aferido a vantagem patrimonial ou não. Por quê? Porque não se sabe nem se teve. Sabe que teve um pagamento.
Mas será que o pagamento foi o suficiente para ter uma vantagem patrimonial? A questão não deixa claro. Então, a questão, o que está se debatendo nessa questão é que não está claramente configurado o crime de estelionato. Se não está claramente configurado o crime de estelionato e não tem nenhum outro crime que possa se encaixar dentro das alternativas, o aluno pode, entendendo que não é estelionato, entendendo que não é uso de documento falso e entendendo que não é falsificação de documento público, ele pode, por não conhecer o Estatuto do Torcedor, que não é algo que a gente estuda com profundidade para a prova da OAB, marcar cambismo. Por quê? Porque eu estou induzindo o aluno a pensar, olha, você é advogado, você está fazendo prova para ser advogado, você tem que pensar no direito penal como um direito penal mínimo, como um direito penal protetor. E para proteger, vou buscar uma figura penal menos invasiva, que seria o cambismo em detrimento do estelionato. Estelionato seria a visão do Ministério Público. Quero condenar no crime mais possível, o crime de maior pena possível, por exemplo. Não necessariamente todos os membros do Ministério Público pensam assim. Mas se você é advogado, você está pensando no lado da defesa. E aí veja, qual é o dolo? O elemento subjetivo do estelionato. Eu vou me aproveitar para ter uma vantagem patrimonial. Eu vou enganar para ganhar dinheiro. Em nenhum momento você vê a intenção dele de ganhar dinheiro. Ele vendeu ali e recebeu um pagamento com o intuito de se vingar e não de ficar rico com isso ou de aumentar seu patrimônio. Então, essa questão também pode induzir o aluno a erro. Por isso que, das questões que a gente trabalhou, não sei como vai ficar, mas eu acredito que podemos ter uma retificação na empresarial. Não sei o que vão fazer com o Código Civil, mas nós vamos recorrer. Recorram das que vocês acreditam que podem estar erradas, inclusive as que eventualmente a gente não falou aqui, certo? Mas analisem essa questão de civil. Eu acredito que é possível a gente debater na questão de civil, a questão 38, a questão do acidente, a possibilidade da anulação da questão. É possível a gente debater na questão empresarial a possibilidade da retificação da questão. E aí, a primeira de processo civil e uma dessas de penal, talvez, podem ser as questões a serem anuladas. Tá certo? Alan, 2 anulações você acredita? Eu acredito talvez, se a gente tiver uma benevolência muito forte, 2 anulações. Qualquer coisa, outras questões, comentem aí. Se for saindo alguma coisa, a gente vai atualizando vocês. Forte abraço, bons estudos, tranquilidade, perseverança. Se Deus quiser, vamos ter mais anulações para que vocês que estão com 39, com 38 também consigam passar, tá certo? É isso que a gente quer, é isso que a gente acredita. Um forte abraço e até mais.